Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais de empresários de sucesso. Mas você sabia que antes de um CNPJ de sucesso, existe um CPF que nunca desistiu? E hoje, a nossa convidada, ela já enfrentou falências, depressão e crises de saúde. Mas ela transformou tudo isso em propósito. Ela é criadora da metodologia de enriquecimento sistêmico, já ajudou muitas pessoas a prosperarem, olhando para suas raízes familiares e ressignificando histórias. Sua frase é: propósito é evoluir, enriquecer e transbordar. Seja bem-vinda, Paula Cassanho. Yeah! Nossa, eu tô toda arrepiada com essa apresentação, gente. Eu ouvindo e falando, nossa, é sobre mim que ela tá falando, que bonito. Parabéns, muito obrigada. É sobre você. Gostoso, muito bom. E antes da gente contar toda essa transformação, eu quero saber quem é a Paula por trás de toda essa metodologia. Uau, vamos lá, né? Perguntas, bem que você falou que aqui o negócio é profundo e surpreendente, né? Bom, primeira coisa é que eu sempre fui e sou, me considero uma pessoa muito animada, muito alegre, muito divertida. Eu acredito do fundo do meu coração que a gente não está aqui para sofrer. E é por isso que eu acho que foi tudo tão desafiador na minha trajetória, mas ao mesmo tempo eu consegui fazer toda essa ressignificação e transformar dor em propósito, como você bem falou, né? Gosto muito de dançar, gosto muito de música, sou filha de cantora e sou cantora também, né? Sou filha de cantora, mas também sou cantora e eu gosto de falar que eu sou filha de cantora porque quando você me vê cantando e minhas raízes musicais, você entende isso muito bem. Que mais? Sou apaixonada pelos meus pais, sou apaixonada pela vida e sou apaixonada por água. Eu gosto de água de beber, água de nadar, água de tomar banho, qualquer tipo de água para mim eu adoro. E no mais, acho que é isso. E também sou apaixonada por bichos. Meu sonho é ter uma ONG de cachorrinhos, tá? Legal. Eu gosto muito de bichos, sempre contribuo com ONGs, né? Já tive cachorrinho adotado e acho que essa é uma curiosidade que poucos sabem. É mesmo, eu não sabia. E Feliz Natal! Ai, Feliz Natal! Ó, vou deixar aí essa pulguinha aí pra vocês, que depois a gente explica o porquê Feliz Natal, tá? Sim, mas Feliz Natal é todo dia, já antecipando. Muito bom. Paula, você fala que teve sua primeira crise de estresse aos 9 anos. Como foi isso? É muito legal porque nós estamos gravando esse podcast num setembro, né? E eu, como palestrante também que sou, eu tenho a honra de falar sobre Setembro Amarelo, baseado na minha própria história, que foi de estresse, hipocondria, depressão, síndrome do pânico, bulimia, fibromialgia. Eu tive todas essas doenças, esses transtornos, esses estados psicológicos profundos, né? E eu me lembro muito bem que quando eu tive a minha primeira crise de estresse, eu tinha muita dor de cabeça, com 9 anos de idade. E eu lembro que fui fazer um exame chamado eletroencefalograma. E a parte boa disso é porque eu achava legal o nome eletroencefalograma. Eu lembro de eu me divertir falando essa palavra. Mas eu não tinha nem noção da dor que era, da dor profunda emocional que era uma criança de 9 anos ter que tratar estresse, né? E eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre fui muito dedicada em tudo que eu fiz. Só que depois de muitos anos, aí eu fiz 45 agora, inclusive nós fizemos aniversário bem pertinho, né? Agora em setembro também. E quando eu fiz os 45 anos foi muito interessante, porque eu fiz uma retrospectiva da minha vida. E foi muito bacana perceber os pontos de virada de chave e por que é tão importante a gente começar a se autoconhecer o mais cedo possível. E os pais, se conhecendo, também podem ajudar muitos filhos, né? Porque eu jamais imaginava o que estava por trás de tantos problemas psicológicos, assim, e no decorrer da nossa conversa, a gente traz um pouquinho dessas causas além do aparente, tá? Legal. Essas 3 falências que você teve na sua vida profissional, o que te ensinou sobre isso? Bom, se a gente for parar para pensar, eu sempre fui uma pessoa muito próspera, né?
Inclusive, eu não entendo nada de numerologia, mas uma vez eu fiz uma sessão de numerologia e falaram que eu nasci para enriquecer e fazer as pessoas enriquecerem. Uau. Então, cola em mim. E gosto muito disso. Já colei, gostei. E foi muito interessante porque, assim, eu sempre fui aquela pessoa de... Sempre trabalhei em bons lugares, sempre ganhei bastante dinheiro. Inclusive, eu lembro que quando, em 2004, antes de eu falir pela primeira vez, né, um bom tempo antes aí de eu falir pela primeira vez, 2004, 2005, eu trabalhei numa concessionária de veículos lá em Presidente Prudente, na cidade que eu fui criada, né? E tinha uma mulher de um banco chamado HSBC, que nem existe mais, hoje acho que é Bradesco, sei lá, né, ou Santander, e ela foi perguntar para minha mãe onde que eu trabalhava, que eu ganhava tanto dinheiro. Naquela época eu ganhava de 4 a 7 mil reais por mês, em 2006. Muito tempo, tipo, era muito dinheiro, só que eu vivia endividada. E uma das razões que eu vivi endividada, depois com autoconhecimento eu fui entender, primeiro, porque eu não tinha uma mentalidade, eu não sabia lidar com dinheiro, era totalmente analfabeta financeira. E além disso, eu tinha esse processo de... Sempre gastei mais do que eu ganhei. Claro que por conta disso tudo também, né? Tanto é que eu falo que nós temos 3 raízes. Posso ir já colocando um pouco de teoria no meio do caminho? Que daí são as coisas que eu fui descobrindo no decorrer e que foram virando, inclusive, uma metodologia, né? E uma das coisas que eu descobri é que, assim, nós temos 3 raízes, só que são raízes inconscientes que vão determinar o nosso comportamento enquanto a gente não tomar consciência. Raiz número 1 é a nossa história de origem. Então, nós temos a história lá dos nossos antepassados, nossos ancestrais, que também não tinham nenhuma consciência. Nós que estamos aqui em 2025 buscando isso, eles lá sobreviviam apenas, né? Sim. Temos essas raízes, então, que vêm deles, que eu chamo de pedagogia sistêmica. Nós temos uma tendência inconsciente a repetir os padrões que eles já repetiram. Então, eu tive avós que faliram, avô, bisavô que faliu, meus pais faliram, entre outras histórias que eu não devo nem saber, tá? Então, tem essa influência. Outra influência são as crenças. Nós temos muitas crenças limitantes e nós temos aqui no Brasil e nos países da América Latina uma tendência também a ser extremamente imediatistas. A gente é imediatista por conta da sobrevivência, que a gente herdou, esse instinto de sobrevivência. Faz agora, porque eu não sei como é que vai ser amanhã. Depois veio a inflação, que também treinou isso na gente. Ou você compra de manhã e tem comida, ou se você for comprar à noite, você não tem comida. Junto com todas as outras crenças que depois a gente pode falar mais também. E, além disso, nós temos uma aprendizagem direta e indireta, que significa o quê? A modelagem, os modelos com quem a gente conviveu. Meu pai e minha mãe, não sei, você é do interior, não? Não, Guarulhos. Não. Interior é considerado... Guarulhos é considerado interior. Mas o meu interior talvez seja diferente do teu, que era Presidente Prudente. Sim. Lá, algumas pessoas aqui, daí revela a idade, né? Mas algumas pessoas aqui vão lembrar disso. Tinha uma cadernetinha. Então, meu pai falava assim, vai lá pegar tal coisa no mercadinho. Aí eu ia no mercadinho e anotava. Deixa eu ver aqui as pessoas que estão aqui ao meu redor. Ninguém sabe disso, nem você. Né? Então, aí a gente ia lá e comprava no mercadinho fiado. Então, meu pai e minha mãe, por exemplo, hoje eles têm educação financeira, depois de mais velhos, hoje eles guardam dinheiro, eles investem e tudo mais. Mas até muitos anos, inclusive quando eu fui para a faculdade em 98, eu fui para a faculdade, eu lembro que eu tinha uma conta universitária que tinha um limite de R$300. E meu pai falou assim, usa o limite e depois eu pago. E aí, já no primeiro mês, eu paguei R$30 de juros. Eu falei, meu Deus, R$30 de juros. No outro mês, eu já estava dando cheque pré-datado. Por quê? Porque é normal. Para minha família era normal dar cheque pré-datado. Para minha família era normal marcar no mercadinho da esquina. Para minha família era normal pagar juros, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque tudo isso deu corpo a Paula falir 3 vezes. Além de outras coisas que são ainda mais profundas, que a gente também vai descobrindo no decorrer da trajetória mesmo de autoconhecimento, né? Mas os principais aprendizados que eu tive, você me perguntou tudo isso para chegar na tua pergunta, né? Qual o aprendizado que você teve das tuas falências? Meu aprendizado foi que, primeiro, as coisas mais difíceis da nossa vida, se a gente tiver bons olhos, e para mim bons olhos é um dos segredos maiores do sucesso, tá? Se você tiver bons olhos, e eu me arrepio inteira, você vai fazer disso um recurso. Se eu não tivesse falido as 3 vezes, se eu não tivesse tido essas crises todas psicológicas, emocionais e até psiquiátricas, se eu não tivesse tido, inclusive, questões de relacionamentos que eu tive no passado também, até de relacionamentos abusivos e tudo mais, eu não seria tão completa, não seria mulher completa, né? Verdade. Depois a gente Sim. fala sobre esse assunto.
eu não teria tanta bagagem e eu não teria tanta potência, inclusive, para ajudar outras pessoas, entendeu? Então, eu tenho comigo, assim, que nada é em vão se você quiser que nada seja em vão. Porque Deus não pode fazer nada sem vão por você, entendeu? Sim, com certeza. Então, o meu maior aprendizado foi isso. As minhas maiores bagagens, a maior potência que eu consigo levar adiante em forma hoje de propósito, de serviço profissional e fazer dinheiro com isso, inclusive, a coisa mais incrível para mim é eu poder trabalhar com o que eu amo, ajudar pessoas com as minhas superações e ainda fazer dinheiro com isso. E para mim isso virou um grande sentido de vida. Respondi a pergunta? Sim, e é interessante você falar, porque essa questão que você disse de crenças e também de outras gerações, é que isso é bíblico também. Uhum. Então, todas as esferas, a gente vai ouvir falar sobre maldições hereditárias. Muito bem. Então, a gente já carrega muitas coisas que não são nossas. Uhum. E o que vai definir é a gente buscar esse autoconhecimento, entender isso, saber da importância que a gente carrega isso e tratar. Isso. De alguma forma, tratar. Você mentora muitos empresários. Uhum. Qual a principal dor que você percebe nos empresários? Olha, uma coisa que eu percebo que é uma dor não percebida, percebo que é uma dor não percebida, né? A maior parte dos empresários, por não ter ainda entrado nas bases do psicológico emocional, tem o que eu chamo de feridas infantis. Todo mundo tem uma criança machucada dentro de si. E por não saber disso, por não trabalhar isso, então muitos empresários têm propósitos incríveis, têm produtos extraordinários, têm metodologias, inclusive, só que acaba projetando essas dores nos seus colaboradores, nos seus sócios, até mesmo nos seus parceiros de relacionamento de casal, né? Marido, esposa. Hoje a gente está, inclusive, num cenário onde a gente vê muitos casais trabalhando juntos. Sim. E muitas vezes o negócio não vai para frente por conta dessas questões. Só que isso é uma dor que eu estou falando além do aparente, uma dor invisível, que a maioria não sabe que tem, né? E, além disso, uma dor que eu percebo também, principalmente eu que atendo mais mulheres, né? Eu atendo mais mulheres profissionais liberais que têm o CNPJ, e eu sempre falo assim, não adianta você ter o CNPJ não te faz empresária. Te faz empresária no título, porque você que é contadora sabe melhor do que eu. Sim. Você tem o CNPJ, você vai ser considerada empresária. Uhum. Mas o ser empresária é muito mais do que você ter um CNPJ. Tanto é que o meu principal trabalho hoje é transformar profissionais extraordinárias, técnicas extraordinárias, em empresárias de sucesso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a pessoa ela faz muito bem o que ela faz, mas ela acaba não conseguindo criar uma equipe, não conseguindo delegar, não conseguindo desenvolver um trabalho mais amplo e expansivo, porque acaba fazendo tudo sozinha. Então, essa é uma dor mais aparente, essa é uma dor que as pessoas conseguem chegar com ela. E eu diria que uma terceira dor é um teto. Muitas pessoas, por conta de merecimento, aí, que também tem a ver com um processo psicológico, tem muito medo de prosperar, só que é um medo irracional, é um medo inconsciente. A pessoa fala, mas eu quero prosperar, mas eu quero fazer dinheiro. Como assim que eu não quero ser rica? Só que daí o teto, toda vez que a pessoa cria, sabe aquele negócio, começa a prosperar, de repente trava. Ou de repente cai, perde, daqui a pouco sobe de novo, mas não ultrapassa. Esse é um clássico sintoma de que você precisa tratar merecimento. Legal. E como tratar merecimento? Posso fazer vesguinha assim? Aqui, gente, é o por trás da marca. Eu por trás da marca com os bastidores por trás da marca. Revelar os bastidores. Tem uma humorista aqui, minha filha, dentro de mim, que é maravilhosa. Aliás, dizem que eu pareço com a Tata Werneck, né? Então, vamos nessa. Tá, então, como tratar isso? Bom, para mim, assim, se você puder desejar e entender a importância disso, o ideal seria ter um tratamento. Ter um mediador, uma mediadora, uma facilitadora, que é uma psicóloga, que é uma mentora, que é uma consultora, que é uma coach, alguém que vai te ajudar a entender essas coisas, né? E assim, hoje em dia, embora a gente tenha muitos processos e muitas metodologias terapêuticas que são pontuais, breves, intensas, mesmo assim eu recomendo que as pessoas entendam que é um processo.
Tem uma frase do Bert Hellinger, que é o alemão que criou as constelações familiares, que ele diz o seguinte: só os mortos estão completos, os vivos estão inacabados. E eu gosto muito dessa cartinha, porque para mim ela é justamente isso, entendeu? Quando você abre a porteira ali, a porta de você se tratar e se autoconhecer, você começa a perceber que vão ser camadas de uma cebola que vão sendo descascadas no decorrer desse processo, tá? Mas, se você falar assim, Paula, mas eu não quero, nesse momento eu não quero fazer uma terapia, não quero contratar alguém, por alguma razão, não tem dinheiro, etc. O que nós temos de bênção hoje nos nossos tempos atuais também? O meu YouTube mesmo eu considero uma bênção, tem quase 500 vídeos lá, já tive pessoas que maratonaram 6 meses e fizeram um processo terapêutico maravilhoso com o meu YouTube, tá? Nós temos YouTube de outras pessoas, de outros profissionais, e eu recomendo que você leia livros, sabe? Por exemplo, O Poder do Subconsciente. Tem um livro aqui que está fugindo, do Joe Dispenza. Como é que é? Esqueci o nome. Mas livros de mentalidade, né? O Poder do Subconsciente é muito bom. Quem Pensa Enriquece é muito bom. Segredos da Mente Milionária é muito bom. Não só sobre dinheiro também, né? Mas estou falando esses porque eles são mais voltados para mentalidade de prosperidade. Mas que você leia, que ouça podcasts como esse, por exemplo, que consuma conteúdos que vão movimentar a sua nova mentalidade, a sua nova visão sobre a vida. Inclusive, uma técnica que, assim, eu recomendo que todas as pessoas vivas que têm Instagram, que elas façam essa técnica, que é treinar o seu Instagram para entregar coisas boas para você. Porque muitas vezes o Instagram ele vira um grande vilão. A gente já está super viciado, a gente está geração dopamina, né, que está assim, que não consegue nem ter presença mais, não consegue sentar para assistir um negócio sem colocar velocidade 2.0 ali. Então, essa intensidade deixa a gente muito ausente da vida. E o Instagram ele está sendo ou um catalisador de boa mentalidade ou um destruidor de mentalidade. E o Instagram, você pode ali, ó, você não precisa nem magoar ninguém, né? Você vai lá, não sei se o pessoal sabe, entra lá, ao invés de você parar de seguir a pessoa, você não para de seguir, você clica ali, você vai parar de acompanhar os stories e parar de acompanhar as postagens. Gente que fala de política, gente que fala mal do coleguinha, gente que fala, enfim, tragédias o tempo inteiro. Isso é o que você está alimentando a tua mente. Uma coisa que eu falo muito nas palestras, inclusive, é: você come todo dia? Sim. Toma banho todo dia? Sim. Glória a Deus. Escova os dentes todo dia? Ufa. Ficamos felizes com isso. Muito feliz. Ótimo. Tá. Mas você dá comidinha para tua mente todo dia? Mas só tem gente Deus que não sabe. toma banho. Não, quantas pessoas agradecem por ter conseguido tomar um banho porque nem Sim. forças para isso tinham. Boa, excelente. Nossa, excelente consideração. Mas brincadeiras à parte, né? O que eu quero dizer com isso? Todos os dias a gente precisa dar comidinha para nossa mente. Porque nós temos uma anteninha que é inconsciente. Imagina que a gente tem uma antena mesmo, tá? A gente tem uma anteninha aqui que está aqui captando. E a gente está captando informações de tudo e todos. Tudo que está todo mundo falando, tem uma parte nossa que está ouvindo. Até porque a gente não tem noção do tamanho da nossa consciência, tá? E o que acontece? Por exemplo, você vai no mercado. Eu não vou no mercado sem fone de ouvido. Isso é uma técnica que eu criei para mim. Por quê? Porque quem é responsável por colocar comidinha na minha mente sou eu. Eu vou no mercado, a maioria das vezes eu vou ver a gente reclamando, gente falando mal do coleguinha, a atendente mal-humorada, etc, etc. Então, são pequenos detalhes que fazem muita diferença, inclusive arrumar a cama. Esse é até um slide das minhas palestras, né? Arrumar a cama parece tão bobo, mas a primeira imagem que você dá para tua mente, para o teu cérebro, a hora que você acorda e vê uma cama arrumada, é uma imagem de ordem. Então, esses pequenos detalhes, eles já vão ajustando, eles já vão calibrando, eles já vão moldando a sua mente para ter bons olhos. E se um dos segredos do sucesso é ter bons olhos, isso já muda muita coisa. E mais um outro segredo, que é uma fórmula, né? Uma fórmula do sucesso, a gente pode dizer, é 0% de foco no passado, 70% de foco no presente e 30% de foco no futuro. Porque foco no futuro é importante, a gente precisa ter visão, a gente precisa saber para onde quer ir, né? A gente tem até aquela expressão que fala: quem não sabe para onde... Como é que é? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, você não sabe para onde você está indo. Assim como tem uma frase que eu também gosto muito, que diz: quem não tem a visão da casa pronta não suporta a obra. Isso é um segredo para nós empresários. Porque se eu não tiver o meu porquê muito bem definido, aquele dia que eu não estou afim de acordar, que tem...
Conhece? Sim, claro. Né? Aquele dia que você acorda, que você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Por que eu não pego um CLT? Por que eu não, sei lá, não volto a trabalhar? Por que eu não jogo na loteria e ganho uma bolada? Porque eu não aguento mais e tudo mais. E aí você fala, não, mas eu sei por que eu tô aqui. Então, esses são pequenos segredos, né? E só para finalizar essa linha de raciocínio, 0% de foco no passado. Passado é fonte de recursos. Então, mais uma frase poderosa aqui para a gente pensar juntos. Passado é lugar de referência, não de residência. Então, ó, a gente pegou 3 frases importantes aqui, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não tem a visão da casa pronta não suporta a obra. E passado é lugar de referência e não de residência. Isso nos deixa ainda mais conscientes da importância de viver o presente e fazer coisas para sentir o aqui e agora. Gente, a vida é agora. A vida é tão maravilhosa. Imagina se a gente pudesse ser feliz hoje, né? Exatamente. Não precisar ser feliz só amanhã. E esperar ter as coisas para encontrar felicidade, né? E quando que você percebeu que você tinha que tornar essa dor em propósito? Olha, teve um mentor meu que ele dizia que o caminho é caminhar. Eu não sei se teve um ponto de gatilho, assim, onde eu falei, nossa, é hoje. Mas eu tive alguns marcos, né? Em 2012 para 2013, minha mãe ficou doente, quase morreu. 2012, foi 2012, 19 de novembro de 2012, meu pai me ligou, falou, tua mãe tá na UTI, eu estava em Florianópolis, morava em Floripa. E aí foi para Presidente Prudente, 12 horas direto de carro com meu ex-companheiro, cachorrinha, botamos tudo no carro e fomos, chegamos lá. Essa foi uma experiência muito importante para mim, porque ali eu falei, eu quero viver. Né? Ali eu vi a importância da vida, ali eu vi, a primeira vez que eu entrei em contato mais de perto mesmo com a possibilidade da morte, e ali foi uma das grandes viradas de chave. Eu tinha recém feito a minha primeira constelação num programa de coaching, né? Depois a gente fala o que é constelação para as pessoas entenderem. E ali eu já tinha começado a perceber que tinha algo mais profundo para eu tratar. E em 2013, em setembro de 2013, eu sempre faço minhas principais viradas de chave no meu aniversário. É um momento reflexivo, né? E aí em setembro de 2013 eu fui para um programa de coaching com constelação, onde eu passei 7 dias, parecido com o que a gente viveu nesse final de semana, imagina 7 dias daqueles, né? E eu passei lá 7 dias fazendo muitas curas, e no último dia, o nosso professor lá, ele fez uma visualização de futuro. E aí eu lembro que esse foi um marco para mim, porque hoje o que eu estou vivendo, eu vi lá, em 2013, setembro de 2013, dia 8 de setembro, no dia do meu aniversário, eu estava saindo de lá e visualizando isso tudo que eu estou vivendo hoje, dentro dessa questão de ajudar as pessoas e tudo mais. E olha que interessante, eu sou psicóloga, né? A minha formação é de psicologia. Eu me formei em 2002, só que eu só vim atuar em 2014. Nossa, então foi depois desse marco ali que aí eu fui começar a atuar. Eu consegui finalizar esse relacionamento, que era um relacionamento que a gente já sabia que não teria futuro, né? A gente conseguiu finalizar esse relacionamento. Eu saí da casa onde a gente morava dia 11 de janeiro de 2014. Dia 20 de janeiro eu estava montando o meu projeto PCV Dinheiro. Foi ali que eu comecei essa trajetória. Detalhe, falida, morando de favor com meu tio, e ainda recebendo dinheiro dos meus pais para me ajudar a me sustentar com 33 anos de idade. E ali eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Ali eu comecei a entrar em contato com o que é propósito, o que é missão de vida, né? Que a gente pode fazer uma coisa, a gente pode profissionalmente fazer algo que a gente faz dinheiro com isso e também ajuda as pessoas e também tem realização pessoal. Inclusive um segredinho, tá? A gente é muito do ou. Ou eu sou rica, ou eu sou espiritual. Ou eu sou casada, ou eu sou bem-sucedida. A gente pode fazer e. Né? E ali eu comecei a entender que eu podia ter e. E aí um grande marco foi o ano passado, que eu acho que foi uma consolidação da maturidade de tudo isso. Né? O ano passado, quando eu fiz 44 anos, eu sou dos números, já falei, né? Eu fiz 44 anos, que 4 mais 4 dá 8, no ano 2024, que somado dá 8, no dia 8 de setembro, às 8 horas e 8 minutos, eu estava lá em Floripa, estou toda arrepiada, fazendo uma meditação e orando e falando, Deus, eu quero uma nova vida e tudo mais. E eu lembro que me veio uma emoção diferente naquele dia. Não posso chorar, né? Respira, calma. Eu sou dessas, eu sou profunda, daí eu choro junto, né? Mas eu me lembro que eu fiz uma oração e eu falei assim, Deus, eu já entendi que eu tô aqui para viver bem,
Eu já entendi que é para eu viver em novidade de vida. Eu gosto muito da Bíblia, né? Na Bíblia está escrito que é para a gente viver em novidade de vida, para a gente comer o melhor dessa terra, para a gente viver em abundância, para a gente fazer milagres iguais ou maiores do que de Jesus. Eu falei, só que eu ainda me acho uma fraude. Eu estou vivendo bem, eu tenho muitas coisas legais na minha vida, mas tem uma chave que não virou. E agora, com 44 anos, eu acho uma data extremamente simbólica, porque o 8 é um infinito, tanto que nasceu a minha logo agora é uma infinito, Que lindo! né? Que é um 8 deitado e tudo mais. E ali eu falei, a hora é agora. E algo mudou muito profundamente, tanto que dali eu tive coragem de ir conhecer os meus mentores que eu tinha muita vontade de conhecer, Flávio Augusto, Caio Carneiro e Jorge Jota. Aí depois eu fiz a formação de mentores deles no final do ano. Aí eu conheci a Carla, entrei na Comunidade Maravilha, daí eu comecei a me relacionar. Em fevereiro entrei no Fire Club, que é como a gente se conheceu. Então, foi assim uma... Sabe quando... Tá, a gente passou por vários marcos, várias histórias, vários altos e baixos. Entrei em falência depois também. Tive muitos problemas, porque eu entrei muitas vezes em pontos cegos. Mas ali foi a consolidação da minha maturidade, da Paula mulher completa, né? Da Paula que realmente entendeu que não está aqui a passeio, não. Está aqui para fazer algo muito grande. Foi quando você assumiu suas responsabilidades. Isso. Ali não era mais o romantismo do propósito, porque tem momentos da nossa vida que a gente, um propósito, tal, papapá. Mas ali foi esse... Agora eu tô aqui, eu tô presente, eu vou fazer o que tiver que ser feito. Chave. Para fazer acontecer. Você considera? Nossa, eu me empolguei, né? 8 de setembro de 2024, às 8h08, a Paula teve a virada de chave. 8h08, lá no Morro das Pedras ainda, vendo o nascer do sol, coisa mais linda do mundo. Que lindo, que lindo. Que história incrível. Muito bom, né? E conta pra gente o que é exatamente esse enriquecimento sistêmico, que é a sua metodologia. Tá. Bom, então, como psicóloga, eu não tive muitas respostas que eu queria para minha vida. Tanto é que eu já tinha tido, né, como eu falei para vocês, a crise de estresse, eu já tinha tido vários transtornos e tudo mais. Na faculdade eu tive depressão suicida, inclusive, que a gente chama, né, que eu pensava realmente em como que eu poderia tirar minha vida, só que como eu sou filha única, então eu falava, poxa, deixar meus pais e tudo mais, então eu acabei não cometendo a loucura ali por causa disso. E aí, calma que eu fui longe e volto agora, como nasceu o enriquecimento sistêmico, ótimo. E aí, quando eu saí da faculdade, eu trabalhei em várias coisas, tá? Porque primeiro eu fui trabalhar de financiamento de veículos numa concessionária de carros, depois eu trabalhei com crédito consignado, aí eu fui corretora de imóveis, aí eu tive uma empresa de seguros e previdência privada. Depois aí eu me tornei planejadora financeira e me endividei. Eu me endividei quando eu era planejadora financeira. Por isso que eu falei, gente, tem algo de errado, não está certo aqui. Sim. Tem alguma coisa estranha, né? E aí foi quando eu entendi, inclusive, que não adianta você ter alguns conhecimentos se você não trabalhar mais profundamente, porque não era sobre conhecimento técnico, que eu tinha, muito, né? E quando eu conheci a constelação familiar, que é uma metodologia terapêutica muito profunda, é uma metodologia que a gente olha para a nossa história de origem e para a nossa história pessoal, e a gente trabalha com 3 leis, né? Eu já vou introduzir isso, que é a lei da ordem, pertencimento e equilíbrio, ou seja, a gente trabalha com leis naturais da vida, que inclusive são bíblicas, não sei se você sabia disso. Sim. É uma dúvida que muitas pessoas têm, é se a constelação é contra a religião, mas a constelação ela não é religiosa, mas ela é toda bíblica, até porque o Bert Hellinger foi padre muitos anos. E a observação que ele fez dessas leis foi numa tribo Zulu, onde ele estava numa missão da igreja, e ele começou a observar que existia esses detalhes, assim, que se a gente conhece essas leis, a gente usa elas a nosso favor. Se a gente não as conhece, a gente acaba sem querer infringindo essas leis. E toda vez que a gente tem um sintoma, toda vez que algo não flui na nossa vida, se a gente for observar, a gente está infringindo alguma delas. E aí depois a gente pode gravar um podcast só sobre isso. Legal. Né? Mas ótimo. Aí quando eu conheci a constelação familiar, eu falei, opa, agora umas respostas que eu nem imaginava que pudessem existir estão chegando para mim. E ali eu entendi que tinha uma forma muito mais rápida, ao mesmo tempo mais profunda e ao mesmo tempo até mais objetiva de tratar aquilo que eu não conseguia tratar com a psicologia e com o coaching, que eu também já tinha feito formação de coaching, de consultoria e tudo mais.
E aí eu comecei a desenhar essa metodologia, eu comecei a colocar... As primeiras coisas que eu fiz quando eu voltei para a área de desenvolvimento humano foi dentro da educação financeira. Eu criei uma metodologia de educação financeira, a empresa PCV Dinheiro era de educação financeira, e eu tratava as pessoas dentro dessa parte financeira e fui colocando esses aspectos mais terapêuticos e mais sistêmicos nos processos de desenvolvimento. E comecei a ver muito resultado. Porque eu falei, poxa vida, quando eu consigo mostrar para a pessoa de onde vem aquele padrão, quando a pessoa ressignifica a relação dela com o pai e com a mãe, quando ela consegue enxergar que a origem dela é importante, mas que não é determinista, ela não precisa viver o destino, nem os padrões repetidos da família, quando a pessoa enxerga isso, a vida dela muda muito rápido. E aí eu comecei a desenvolver uma metodologia que inclui a psicologia, que inclui a consultoria, que inclui esse desenvolvimento psicológico e também sistêmico através da constelação familiar. Então, é uma metodologia extremamente completa, onde eu consigo ajudar a pessoa nas mentorias, tanto nas mentorias em grupo como nas mentorias individuais, a pessoa ter esse panorama geral da vida dela. E o meu trabalho, se eu fosse fazer uma metáfora, eu diria que é assim, eu pego você que está dentro da floresta, o empresário está dentro da floresta, né? O empresário está lá, tem um urso vindo ali para pegar ele, aqui tem uma plantação prontinha, só ir lá colher, aqui tem água potável e aqui tem, sei lá, tem um problema, sei lá do quê. Ótimo. E o empresário está ali no meio, ele não está vendo tudo isso. Então, qual que é o trabalho da Paula? A Paula pega a Pri, coloca ela dentro do helicóptero e a gente sobrevoa a floresta e vai lá mapear. Aqui tem um ponto cego, aqui tem um ponto cego, aqui tem uma oportunidade, aqui tem uma coisa legal, aqui tem uma força. E dessa forma, esse empresário, essa empresária consegue muito mais rápido, com muito mais leveza, inclusive com as ferramentas que eu trago, né, em direção ao resultado que se deseja. E um detalhe, essa cerejinha do bolo, que são as ferramentas, porque o que eu percebi? Eu sempre fui muito dramática. Só um pouco ainda. Mas eu percebi que a vida não precisava ser tão difícil. E várias vezes que eu ia em processos terapêuticos desses mais profundos, eu via a galera ficar em coma, tipo, chorar. No outro dia não consegui nem respirar. E eu mesma muitas vezes ficava assim, eu falava, gente, mas será que tem que sofrer tanto? A gente já sofre tanto na vida, será que tem que sofrer tanto? Então, por isso quem me conhece sabe, eu danço, eu brinco, eu conto piada e falo Feliz Natal e cria umas coisas pra gente dar risada, para levar essas brincadeiras adiante. Trago técnicas que eu fui aprendendo no decorrer da vida, técnicas tipo o Grabovoi lá, 516, 914, como é que é? Eu até esqueci. 520, 741, 8898 e tal, para deixar essa jornada mais divertida. E no fim, qual que é o meu trabalho? Ajudar a enriquecer sem perder saúde e família, tendo uma jornada, aproveitando a jornada. Para mim é a parte mais importante. Uau! E antes da gente seguir aqui com esse episódio que está incrível, para você que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas, que tratar a mentalidade é você enxergar o que precisa ser feito para tirar essa trava e prosperar. E quando a gente fala em prosperidade, não é só financeira, em todas as áreas. Eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Uau. Porque sem eles, esse projeto ele não vai adiante. Então, nós temos aqui a Vértice AEC, que é pioneira na parte de regularização de áreas de imóveis. Então, ela trabalha fortemente com incorporadoras, construtoras. Temos a N Formatos, que é a tapeçaria dos milionários. Uau. Faz sofá e sob medidas, aquele sofá que você chega e se sente abraçado. Já trabalhou para grandes marcas como Big Brother. A Fusion, que é uma grande administradora de condomínios em Guarulhos, mas atende aí todo o estado de São Paulo. Então, você que precisa de uma administração com uma gestão eficaz é com a Fusion. E a FTP Contábil, que é a sua contabilidade com uma consultoria personalizada e estratégica para você conseguir crescer nos seus negócios. Uau! E, claro, um dos nossos apoiadores aqui conhece o Jaime da Doce Amor Festas? Não! O Jaime, que é nosso sócio no Star Club aqui, ele proporciona legal esse momento do nosso café. Uhum. Então, você que quer fazer eventos corporativos, conte com a Doce Amor Festas. Muito bom saber, inclusive. Então, vamos lá.
Paula, a gente falou muito nessa questão de falência, de dívidas. Hoje a gente sabe que a maioria do brasileiro se encontra assim. O que você diz para essas pessoas conseguirem sair daí desse círculo que elas estão para conseguir ter um fôlego e avançar? Olha, inclusive esse dia eu estava me lembrando que um dos meus artigos mais famosos do passado chama-se Como Ficar com Nome Sujo Pode Ser o Primeiro Passo para Sua Independência Financeira. Uau! E foi um artigo super polêmico, foi uma epifania que eu tive, assim, um super insight, porque, inclusive baseado na minha história, porque eu vejo o seguinte, que o que mais trava as pessoas e que gera, inclusive, problemas seríssimos, com possibilidade até de depressão e suicídio, é o significado que a gente dá para as coisas. Então, quando eu olho para, tudo bem, tomei decisões, acabei entrando em dívidas, gastei mais do que eu ganhava, fiz dívidas que eu não consegui pagar, acabei fazendo maus negócios, porque fiz achando que ia dar certo, não deu certo, etc. E o cenário ficou ali problemático, né? Ficou ali um cenário onde, como que eu vou me recuperar disso? A primeira coisa é, para de olhar para isso, por incrível que pareça. Se você tiver alguém que depende de você, para você devolver dinheiro, por exemplo, minha mãe, eu preciso devolver dinheiro para ela, porque senão minha mãe não vai ter como pagar uma conta. Então, eu vou focar toda a minha energia em pagar pessoas. O banco não vai morrer se você demorar para pagar. Uma coisa muito importante é você colocar um compromisso interno dentro de você de que você vai resolver tudo. Certo. Mas, se você ficar focado em pagar, e eu fiz isso muitas vezes, eu errei nisso muitas vezes, eu ensino a não fazer isso, por quê? Porque você fica olhando para trás. Toda vez que você fica focado em pagar a dívida, preciso pagar a dívida, preciso pagar a dívida, preciso pagar a dívida, você fica olhando para o passado. E qual que é o antídoto para sair das dívidas? Focar em fazer mais dinheiro. Imagine que... Nossa, isso me arrepia inteira, tá? Porque isso é muito forte. Parece muito louco o que eu tô falando, entendeu? Inclusive, tem uma pessoa muito famosa que fala isso, a mesma coisa que eu. Se você não acreditar em mim, lembra da Natália Beauty. Conhece a Natália Beauty, que é hoje uma das grandes referências de empresária? Ela mesma, ela conta que na história dela, teve um momento que ela estava devendo 100 mil reais, isso há, sei lá, 10 anos atrás, 100 mil reais era muito dinheiro, né? Sim. Foi o que eu fiquei devendo também, lá em 2013. E ela devendo 100 mil reais, uma filhinha pequena, separada, uma sobrancelha não, como é que fala? Uma pinça de R$1, que ela fala, na mão, ela só sabia fazer sobrancelhas, e ela disse que ela passou um tempo patinando, porque ela estava, como que eu vou pagar? 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 Gente, você quer destruir a sua vida, fica focado em como que você vai pagar. Isso, de verdade, tá? Vou olhar aqui nos teus olhos. Não fique focado em como você vai pagar. E todo mundo tem dívida, tá? Posso falar? Eu que atendo muita gente, todo mundo tem dívida. Quem não tem, que atira a primeira pedra. KKKKKK. Pronto, revelei. É sobre isso, tá? Alguns pagam, outros não pagam. Existe uma diferença de dívida e compromisso, tá? Então, eu tenho compromissos financeiros, estou em dia com meus compromissos financeiros, ok. A dívida, nós vamos considerar aqui aquilo que eu não consigo pagar. Quando eu não consigo pagar, o que eu faço? Eu deixo lá quietinho, eu oro naquilo, falo, dívida querida, gratidão por ter me apoiado, esse endividamento, esse banco, eu oro de verdade, tá? Já orei várias vezes pelo banco, não sei o quê, papapá, gratidão por ter me apoiado até aqui. Bloqueia lá todos os números, coloca o seu celular no não perturbe, não atenda ligações do banco. Aí, Paula, mas Elaine Orives, que é especialista nisso, ela fala que você tem que atender ligação do banco. Tem gente que fala que tem que atender. Não concordo. Na minha metodologia, você não atende ligação do banco. Por quê? Porque você tem que dedicar toda a tua energia, todo o teu psicológico em fazer mais dinheiro. Se você estiver atendendo ligação do banco, se você estiver indo lá vendo quanto que paga, quanto que não paga, você vai se perder. Outra coisa, um erro que eu cometi várias vezes, meus pais cometeram esse erro, ficar fazendo coisa para pagar. Aí você vai lá, por exemplo, você vai lá e renegocia. Aí você paga uma mensalidade. No outro mês você não consegue pagar. Porque você está tão focado em pagar que você não está dedicando a tua consciência, a tua intensidade em fazer mais dinheiro. Então, o que é o certo? Deixa lá. Até porque daqui a pouco você vai negociar. Entendeu? Daqui a pouco você vai negociar com calma. Imagine que você deve 100 mil. E aí você foca a sua energia, faz novos produtos, cria novas possibilidades, faz mais dinheiro. Daqui a pouco você está com 1 milhão. Aí você vai lá e negocia. Sim.
Entendeu? Você não vai morrer com a dívida. Você vai morrer se você ficar focando nela, porque você vai ficar olhando para o passado. E ontem mesmo eu falei, acho que com vocês lá no nosso curso, né? Na nossa imersão. Que no reino da consciência não existe arrependimento. Essa é uma frase de minha autoria. No reino da consciência não existe arrependimento. Por quê? Porque tudo que a gente fez com uma consciência que a gente tinha. Ninguém faz uma dívida, por exemplo, do além. A gente faz achando que vai dar certo. Não deu certo? Ok, o que eu posso fazer sobre isso? Tá? Então, esse pensamento de o que eu posso fazer sobre isso, qual o significado que eu escolho dar para isso e como eu posso fazer mais dinheiro. Isso muda completamente o cenário, isso te dá energia, isso te faz prosperar mais rápido e daqui a pouco você vai lá e eu tenho como experiência própria. Quando eu parei de ficar lá, em 3 meses eu mudei de vida. Isso lá em 2000 e tantinho. Sim. Tá? E claro, se você puder fazer uma análise com alguém como eu, por exemplo, com consteladores, com pessoas que entendem desse além do aparente por trás das dívidas, vai ser importante porque muitas vezes as dívidas elas têm ganhos secundários. E aí dá um podcast inteiro para a gente falar só de ganhos secundários das dívidas e da falta de prosperidade, tá? E um dos pontos ligado à prosperidade é quando as pessoas querem prosperar sem olhar para as raízes. Boa. Que é o que a gente veio falando de olhar para o que aconteceu, para os antepassados. Isso você trata também na sua metodologia? Sim, sim. É isso que é essencial, porque muitos pontos cegos, eu poderia dizer que assim, mais de 90% dos pontos cegos que a gente tem estão diretamente ligados às lealdades inconscientes que a gente tem às nossas histórias. Então, nós temos uma tendência psicológica, inconsciente, de repetir aquilo que já foi mais conhecido. Então, por exemplo, você pode até ver, mulheres da família, vamos supor que tem uma família ali que você está vendo, que a maior parte das mulheres se separaram. A gente tem a tendência a separar. Ou tem uma tendência a nem casar para não correr o risco de separar. Sim. Então, tem todo um psicológico por trás, né, relacionado a dinheiro, a relacionamentos, à saúde. E quando a gente trata essas raízes, fica muito mais fácil ir para o comportamento. Até se a gente fosse fazer uma pirâmide assim, o comportamento e o resultado que a gente enxerga, ele é a pontinha do iceberg. Depois tem uma camada aqui no meio, imagina um triângulo comigo, tá? Aqui a pontinha, aqui a camada do meio, crenças e comportamentos que a gente aprendeu por modelagem, por aprendizagem. E aqui embaixo, na base, tá essa pedagogia sistêmica, essas coisas que a gente herdou da nossa família. Então, quando a gente trata aqui faz bum, vira um foguete. Massa, né? É, e assim, o que é interessante é que a gente falou muito de olhar a criança, que todo mundo tem uma criança ferida. Por que as pessoas não querem olhar? Porque parece ser muito infantil falar, você tem que olhar para sua criança. Uhum. A pessoa, olha que criança, já tenho 40 anos, que bobagem é essa que a Paula tá falando? Por que isso? Na verdade, eu acho que vai ser um ponto de vista aqui, tá? Não é uma teoria estudada, vamos dizer assim, né? Eu acho que é tão dolorido a gente olhar para as nossas questões, porque no fundo, né? A verdade vos libertará não é tão simples assim. Uhum. Porque quando a gente entra num estado de consciência profunda sobre as nossas dores, igual muitas vezes eu falo dentro dos processos de desenvolvimento, que os nossos pais, eles foram maldosos com a gente, eles tiveram o que eu chamo de maldade sistêmica. Foi inconsciente, mas eles fizeram coisas com a gente que deixaram a gente com traumas, né? A gente tem outros traumas que aconteceram no decorrer da vida. Todos nós temos demanda com pai e mãe, e olhar para isso não é fácil. Nós temos aí questões que a gente viveu de abusos, de perdas importantes que às vezes a gente nem sabe que estão impactando, né? Então, tudo isso não é fácil de olhar. Então, tem que ter uma disponibilidade muito grande de querer curar, de querer olhar, de querer transformar para as coisas evoluírem e você ter a coragem de falar, beleza, vamos olhar para essa tal dessa criança ferida aí. A gente pode dar outros nomes também, se o problema for o título, a gente dá outro nome. Criança ferida, vamos falar outra coisa. O importante é curar. Por isso que eu falo de ponto cego. Ponto cego psicológico e emocional é a criança ferida, mas se a gente chamar de ponto cego, fica mais fácil de chegar. Entendeu? Mas no fundo, em algum momento a gente vai ter que olhar para a história, a gente vai ter que olhar para os traumas, a gente vai ter que olhar para as dinâmicas de base infantil, porque foi ali que foi formada, inclusive, a nossa personalidade. De 0, período gestacional, 0 a 3, 3 a 7, 7 a 14, é ali que foi formada a forma como a gente enxerga o mundo.
Então, se não olhar ali, não vai entender, tá? Entendi. Faz sentido? Muito. Respondi? Total. Muito bem. E antes, eu não sei se você sabe, mas a gente tem um quadro fixo aqui, sabe? Não. Oh, my God. Eu assisti o podcast, mas não cheguei nessa tarefinha. Mas antes de entrar nesse quadro fixo, explica o que é esse Feliz Natal. Ai, Feliz Natal, gente. Eu gosto tanto. Tem uma explicação muito profunda que eu não vou fazer ela, vou fazer ela mais breve, tá? Tá. Então, na verdade, assim, como que eu vou elaborar mais simples? Não sei. Vou falar mais médio, vai. Quando eu estava na igreja, quando eu comecei, né, na religião, lá no comecinho, quando eu comecei no comecinho. Vocês vão cortar isso, por favor? Não? Ninguém vai cortar isso? Não, Senhora, senhora, põe a mão no chão? Vida real. Então tá bom. Então vamos elaborar de novo. 5, 6, 7, 8. Fica à vontade, não tem problema. Tá, dentro da religião cristã evangélica, nós temos um ritual chamado batismo nas águas. Uhum. Quando a gente faz esse batismo, a expressão dele é você morrer para sua velha criatura e nascer uma nova criatura. Certo. Nascer de novo. Excelente. Eu comecei a perceber que a gente lá, o pessoal se batizava, eu mesma me batizei. Aí depois teve uma campanha de batismo, eu me batizei de novo. Depois teve um outro batismo, não sei das quantas, me batizei de novo. Aí quando eu me separei, eu quis batizar de novo. Aí eu falei, peraí, tem alguma coisa que não tá batendo aqui. E não era só eu, inclusive, né? E eu comecei a pensar, peraí, o batismo para Paula, gente, tudo isso é minhas teorias, tá? Para Paula, o batismo significa esse morrer para a velha vida, mas a gente não tem que morrer para a velha vida todo dia. Exatamente. Porque todo dia a gente tem momentos que a gente faz coisas que a gente não gosta, como, por exemplo, eu queria cortar essa parte do podcast que eu não vou poder cortar, né? No caso. Então, você faz uma coisa, às vezes você fere alguém inconscientemente, de repente você percebe que você feriu uma pessoa amada, né? Você julga alguém e depois você fala, poxa vida, não era esse o certo para eu fazer naquele momento e tudo mais. Então, todos os dias a gente vai ter essa velha criatura e, em algum momento, você pode decidir morrer a velha criatura e nascer uma nova criatura. Aí eu criei um ritual que todo dia à noite eu me batizo. Então, a hora que eu tomo banho à noite, eu falo, então agora com banho tá indo embora a velha Paula. Faço a minha tarefinha de casa, que é um exercício que eu recomendo fortemente, fazer uma consolidação do dia. Onde eu fui bem no meu dia de hoje? O que eu posso levar para o dia de amanhã para continuar fazendo, porque foi muito legal, né? E também, o que não foi legal, que eu posso fazer diferente? O que eu preciso moldar em mim para ser uma pessoa melhor? Então, fiz a minha tarefinha de casa. Aí, a hora que a água cai, eu fico imaginando, inclusive, indo para o ralo. Inclusive, minha avó paterna que me ensinou isso, tá? Porque ela fazia isso. Tudo que não é legal, me arrepia. Vai embora pelo ralo, tal. E aí, de manhã, eu nasço de novo. E Natal é o nascimento de Jesus, né? Sim. Então, simbolicamente, eu falo Feliz Natal para que todos os dias eu me lembre que eu posso nascer e morrer, nascer e morrer. E aí ficou tudo mais simples e bonito também. Então tá explicado. E agora a gente vai pro eu tô nosso com palpitação no coração, quadro gente. Fixo. Aquele quadro, ele chama Por Trás da Porta, esse quadro. É onde a gente abre a porta e vê quem tá ali por trás de tudo isso, quem é a Paula, quais são os seus medos, seus desafios, porque todos nós temos. Sim. Posso pegar o lencinho já? Paula, qual foi a maior transformação que Deus fez na sua vida? Olha, a maior transformação que Deus fez na minha vida, sem dúvida, foi eu ter entendido que eu tô aqui para viver e viver bem. Foi entender que viver em abundância não é uma expressão teórica. E eu demorei 44 anos para entender isso nas minhas células. E eu considero que a maior, por mais que eu tenha vivido muitas experiências com Deus, até os meus 44, agora eu fiz 45, como eu falei, mas foi nos 44 anos que a minha chave virou completamente. Ali eu sei que eu nasci de novo de uma forma totalmente diferente de todas as outras. Uau! Obrigada por me fazer lembrar disso. Qual é o seu maior medo? Aí a gente chora, né? Nem chegou aqui ainda e eu já estou emocionada. Meu maior medo é finalizar a vida sem levar isso tudo para quem precisa. É por isso que eu trabalho fortemente todos os dias, né? Para levar essa consciência que cura, que transforma
e que liberta as pessoas. Mas já tá levando, já. Já. Muita gente já tem sido transformada, impactada. Mas por isso que eu falo que mudou tanto nos 44, porque eu falei que até então eu tava escondida, sabe? E eu falei, agora eu não vou me esconder mais, agora eu vou pro mundo porque as pessoas precisam do que só eu tenho para falar. E isso não é uma arrogância, tá, gente? O que eu mais acredito é que todos nós temos algo único. Todos nós temos uma palavra que só a Pri pode falar, só a Paula pode falar, só a Carol pode falar. Tem algo que ninguém pode falar como eu falei. Não chora que eu vou chorar junto, menina. Ai, meu Deus do céu, socorro. Todo mundo no lencinho aqui. Entende? Então, assim, a sua voz é única, não se cale. Quando a gente entende isso, a gente fala, tá, é muito maior. E muito interessante que nessa minha virada de chave que eu tive o ano passado, antes eu ainda buscava o dinheiro de uma forma material. E agora, algo tão louco aconteceu porque eu entendi de verdade que o dinheiro é espiritual. Entendeu? Por isso que a minha frase que você falou no começo, que o verdadeiro propósito da vida é evoluir, enriquecer e transbordar, isso é muito visceral em mim, entendeu? Porque o transbordar é realmente... Eu não tenho mais que me preocupar com o dinheiro, porque o dinheiro é consequência do propósito. Não tem como não acontecer, entendeu? Uau. Uhum. E se você pudesse abrir a porta e conversar com a Paula de 9 anos, o que você falaria para ela? De 9 anos? Ai, seja mais leve, fofura. Não precisa ser tão ríspida, tão carrasca de você mesma. Você pode ser mais gentil, você pode brincar mais. Mamãe e papai não vão deixar de te amar se você brincar. Que lindo. Qual oração, o pensamento que sustenta a Paula nos bastidores? Sempre que essa pergunta me vem 3 frases muito profundas que sempre estão comigo, né? A primeira delas é: quem não tem a visão da casa pronta não suporta a obra. Isso para mim é uma oração. Porque quando eu sei para onde eu estou indo, quando eu enxergo esse algo a mais, que não é morar no futuro, mas essa visão nos dias maus, eu falo, eu estou aqui, né? São 4. A outra, certamente, eu não estou sozinha. Quando fica difícil, eu lembro que Deus está comigo. E eu tenho uma imagem linda, que é eu no colo de Deus. E Deus me sustentando, Deus me cuidando, Deus me acarinhando, Deus me esquentando, Deus me protegendo. E meus pais embaixo falando, vai, querida, pode ir. Ai, Deus. Que lindo. Ó, você tá... Daí tem as outras 2 frases, né? Que é o verdadeiro propósito é evoluir, enriquecer e transbordar, porque esse transbordo, ele faz muito sentido para mim. E a última delas, que é a minha obrigação espiritual no planeta Terra, é fazer diferente, maior e melhor do que aqueles que vieram antes. É para isso que a gente está aqui. Isso é o verdadeiro evoluir. Uau. Não. E o que ninguém vê, Linda. mas é essencial para te manter firme no propósito, que ninguém vê. O que ninguém vê... Ai, não posso falar. Gente, eu me divirto tanto sozinha. É mesmo? É que legal. Hoje eu até estava falando com a Fábio, né, que trabalha comigo. Eu falei, gente do céu, tem coisa que não dá para mostrar. Ela falando que tinha que fazer uns stories, não sei o quê. Eu falei, gente, mas a maioria das vezes eu tô espontânea comigo mesma lá em casa e tal. E aí faço maquiagem, coloco uma música. E aí, de repente, eu tô sambando. De repente, eu tô fazendo uma música mais gospel. De repente, eu tô uma música mais tuts, 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 entendeu? Isso me energiza. A música, para mim, é essencial. Então, que ninguém vê a cena dos bastidores. Não imagina essa cena, putz, já imaginou? Sou eu brincando sozinha em casa, que isso me abastece totalmente. Legal. E deixa aqui suas redes sociais. Fala sobre a sua mentoria para quem quiser. Uhum. Depois que faz a porta atrás da porta, ela quer que a gente se recomponha assim do nada. Calma. Respira. Ok. Como que é? Fala de novo. Deixa suas redes. Quem quiser participar, saber mais da sua mentoria, como é que funciona. Tá. Bom, meu nome, Paula, vai ter algum lugar escrito? Vai ter na descrição do vídeo. O meu nome, Paula Caçanho Vaz, é onde você vai encontrar tudo. Todas as minhas redes têm o Paula Caçanho Vaz. Então, Instagram, @Paula Caçanho Vaz, YouTube, Paula Caçanho Vaz, LinkedIn, Paula Caçanho Vaz, TikTok, Paula Caçanho Vaz. E tem mais alguma? Acho que foi suficiente, né? E aí, tem o meu WhatsApp, que a gente deixa sempre lá nas redes também, tá?
Nós temos a mentoria Enriquecimento Sistêmico, que ela é uma mentoria para mulheres apenas. Temos o projeto Imersão Mulher Completa, que agora ontem, né, na verdade esse último final de semana, foi a primeira imersão Mulher Completa. Já tem uma segunda edição agora. Já tem data? Só que vai ser em Presidente Prudente, 25 e 26 de outubro. Que incrível! E a próxima em São Paulo provavelmente vai ser em janeiro. Logo mais eu coloco as datas nas redes também. Dia 27, agora quem estiver assistindo esse... Não vai ao ar. Vai depois, Vai depois, né? Isso. Tá, mas quem vier através desse podcast e quiser assistir a Masterclass que eu vou dar no dia 27... Pode mandar lá para mim, vai ficar gravado. Legal. Só que a gente não deixa disponível, mas para quem vier daqui do podcast e falar, eu quero assistir a aula, eu vou disponibilizar como um presente meu para os ouvintes desse podcast, tá? E no mais, as outras coisas, como protocolo de reconfiguração sistêmica e outras mentorias, inclusive a individual e empresarial, aí a pessoa precisa entrar em contato comigo, né? Ela vai fazer uma aplicação, vai responder um pequeno formulário, a gente vai marcar uma sessão de diagnóstico sempre, né, que daí a gente fica ali uns 20, 30 minutinhos conversando para eu identificar o que realmente eu posso fazer para ajudar, se sou eu a profissional certa e qual é o melhor primeiro passo para a gente dar juntos e qual é o primeiro produto, vamos dizer assim, que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a encontrar os seus próprios objetivos, tá? Gente, essa é a única, exclusiva Paula Cassanho. Yeah. Ela com a sua alegria, com a sua luz, com a sua criatividade, vem impactando muitas vidas. E você que chegou aqui, não deixe de compartilhar essa mensagem, que eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí endividadas, que estão machucadas, não sabem qual saída, qual caminho. Então curte, compartilha, siga, ative os sininhos e não deixe essa mensagem morrer, porque essa mensagem é muito preciosa. E antes de finalizar, os meus agradecimentos aos patrocinadores: Fusion, administradora de condomínios, N Formatos, Tapeçaria dos Milionários, Vértice AIC, regularização de imóveis, FTP Contábil e nosso apoiador do nosso café, Doce Amor Festas. Muito obrigada e até o próximo episódio.